espíritos, para melhor absorvermos as lições que vão ser passadas na noite de hoje. E nesses 5 minutos que faltam, vamos entrar em meditação, esquecendo as dificuldades do dia, para melhor absorvermos os ensinamentos do Mestre Jesus.
Boa noite mais uma vez. Antes de dar início à reunião doutrinária propriamente dita, vamos aos avisos rotineiros de todas as sextas-feiras. A terça-feira nós temos a reunião de estudos, todos aqueles que se sentirem a necessidade de tirarem as dúvidas, sejam bem-vindos. Começa às 19h30. Todas as sextas-feiras, como na noite de hoje, nós temos a reunião doutrinária logo após o passe. E no terceiro sábado de cada mês, nós assistimos as famílias previamente cadastradas com a cesta básica. Aqueles que quiserem também participarem, fazer uma visita a esse momento, não só do alimento material, mas do alimento espiritual, sintam-se à vontade. É no sábado, às 8h da manhã. E aquelas pessoas também que se sentirem com vontade de nos ajudar na doação de alimentos para essas famílias, aqueles que não têm condições de dar uma cesta, mas que puder trazer uma cesta que venha doutrinária, 1 quilo de alimento não perecível, será bem-vindo, porque de quilo em quilo a gente vai formando ou uma cesta e é outra família necessitada que vai ser ajudada. E para dar início aos trabalhos da noite de hoje, chamamos nossa irmã Maria José para a leitura do Pão Nosso, lição 99, com ardente amor. Jeová, pode sentar aqui, por favor. Boa noite. Com ardente amor, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problemas excessivamente debatidos, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamos-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada. A outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Hoje alcançamos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados, na maldade e nas trevas, paciente para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir sem desenvoltura, na terra pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-las e resolvê-las no bem comum, é susceptível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica.
Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Que assim seja, graças a Deus. E para a prece inicial, chamamos nosso irmão Michael. Caríssimos, boa noite. Busquemos nos respectivos assentos conforto, na respiração a tranquilidade, e no pensamento coloquemos o Mestre Jesus. Busquemos os mensageiros do Mestre, todo o amor possível para essa noite, para que possamos, a partir da palestra do nosso irmão Jeová, entrarmos realmente em contrição com Cristo, com a espiritualidade maior, e enviemos a eles, aos mensageiros de Jesus, ao próprio Cristo, nossas eventuais súplicas e, sobretudo, nossos agradecimentos. Jesus amado, envia toda a inspiração para o nosso irmão Jeová, esse nosso irmão abnegado, estudante da tua doutrina e divulgador da mesma. Mestre Jesus, tu és sabedor de todas as necessidades de nossos irmãos aqui presentes, de nossos irmãos que eventualmente não puderam vir. Age, Jesus, sobre todos nós, sempre a partir de nossos merecimentos. E que nós, irmãos queridos, façamos por merecer tudo o que há de melhor que espera por nós. Mestre Jesus, mensageiros de luz, Deus amado, sejam conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, nosso irmão Milton, a cólera. Boa noite a todos. A cólera, espírito protetor. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido.
Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Boa noite. E é com renovada alegria que a sua casa recebe mais uma vez esse amigo e irmão Jeová, que vai nos falar na noite de hoje justamente sobre o tema do Evangelho, a cólera. Fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Obrigado. Nada acontece por acaso. No dia de hoje eu tive uma conversa com um amigo, colega evangélico. Ele, sabedor de que eu sou espírita, gosta de conversar comigo para saber minhas opiniões a respeito de determinados temas. E aí a gente conversa amigavelmente, sem proselitismo, sem um querer doutrinar o outro, com respeito. E ele me questionava sobre o papel da pandemia. Por que Deus permitiu ou enviou esse vírus que provocou uma pandemia que de repente parou o mundo por algum tempo? Eu disse que achava que essa pandemia era como um freio de arrumação. Era um momento de reflexão de cada um e de todo o mundo sobre o que estamos fazendo, o que deveríamos fazer, cada um com sua crença. Ele também pensava dessa forma. Só que disse: e aí? Resolveu alguma coisa? A gente mudou em alguma coisa? Infelizmente, não. Pelo menos nesse momento. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Cada religião, e a doutrina espírita mais ainda,
busca a transformação moral de cada um. E essa lição do Evangelho de hoje, essa advertência desse Espírito protetor, me chama a atenção. Não de agora, eu venho cuidando desse tema já há algum tempo, porque a gente vê no dia a dia o quanto nós somos tomados pela cólera. Se a gente for imaginar cada um de nós, em quantos momentos nós nos iramos contra nossos irmãos? O quanto nós nos sentimos ofendidos, humilhados, e aí a gente quer rebater essa ofensa, essa humilhação. Mas o Espírito Protetor, ele traz uma advertência séria, mostrando qual é a origem da cólera. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu queria trazer primeiro a advertência de Jesus. Lá no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os brandos, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São palavras que a gente não pode ouvir como simples palavras. Tem uma profundidade muito grande. Quem são os mansos, os brandos? Quem são os pacíficos, os pacificadores? Deveriam ser todos os discípulos de Jesus, porque foi isso que ele nos ensinou. E nós nos dizemos discípulos de Jesus. Mas será que somos brandos? Somos mansos? Até onde vai a nossa mansuetude? Até o momento em que alguém pise no nosso calo. Mas deveria ir além disso. O próprio Jesus deu o testemunho dele. Fustigado, humilhado, violentado, do jeito que foi, em momento algum se encolerizou. Em momento algum ele revidou qualquer tipo de ofensa. A gente pode olhar nos 4 evangelhos, em todos os ensinamentos, em todos os atos de Jesus, a gente vai ver que ele foi manso, foi brando de coração. Ele era um pacificador. E nos mostrou, nos seus ensinamentos, como também sermos mansos, brandos, humildes de coração. E a palavra-chave está aí, na humildade. O que foi que o Espírito Protetor nos disse? De onde é que vem a cólera? A cólera vem do orgulho ferido. Quando nós nos sentimos inferiorizados, algumas vezes comparados com alguém que a gente acha inferior a nós, ou quando alguém nos diz que nós somos de fato inferiores, ou quando demonstram isso. E aí a gente se enche de rubor, fica vermelho, de raiva, não aceita e aí quer revidar. Muitas vezes parte para a violência ou não. Esse colega citou um caso dele. Ele disse que na casa dele tem garagem e a placa lá, né? De proibido estacionar. Mas ele mora em frente a uma clínica. E aí a todo momento chega alguém para
ser atendido na clínica e costuma encostar o carro lá na frente da garagem dele. No momento em que ele precisava sair, estava com a filha doente, ele tinha um carro lá na garagem, em frente à garagem dele. E aí procurou saber de quem era, ninguém por ali. Se imaginou que era alguém que estivesse na clínica. Pediu ao filho para ir ver se encontrava o dono daquele carro. O filho foi a uma clínica grande, a CEMED, e até que encontrou alguém. Esse alguém chegou e o colega disse: meu irmão, ele é um cara, de fato, vamos dizer, manso. É um cara brando. Ele não gosta de palavrões, não por ser evangélico, porque antes de ser evangélico ele já era assim. E sempre foi um cara calmo. E pediu, com calma, o rapaz: eu preciso tirar meu carro da garagem. Dá para você afastar um pouco o seu carro daí? O cara olhou assim: mas dá para sair aí. Disse: não, a minha garagem é enviesada, é transversal, e eu não consigo sair aí. Dá para o senhor tirar? Aí ele disse: eu vou fazer esse favor para você. Esse favor, tem aqui, olha, está pintado de amarelo, porque a SMTT pede para advertir os motoristas: olha, pintado de amarelo, é proibido estacionar. Tem aqui, olha, na garagem, dizendo é proibido estacionar. E você disse que vai fazer um favor, tirar o seu carro da frente da minha garagem. A pessoa se encolerizou. E aí começou a falar palavrões, que não convém falar aqui. E o colega também se encheu de ira, mas não verbalizou nada. Ele tentou se acalmar, embora o pensamento estivesse fervilhando. Segundo ele, desejou a morte daquela pessoa. E isso o perturbou durante um mês inteiro. Ele se cobrou, porque naquele momento ele não, até se conteve do ponto de vista de verbalizar qualquer coisa. Não agrediu, nem fisicamente, nem verbalmente. Mas pelo pensamento é como se ele tivesse matado aquela pessoa. E a gente sabe que o nosso pensamento tem força. Emmanuel nos ensina muito sobre isso. Tem o livro Pensamento e Vida, que é bem interessante sobre isso. André Luiz também fala muito sobre formas de pensamento. E aí ele ficou se perguntando e me questionou também com relação a essa atitude. Mas por que ele costuma dar palestra na igreja dele, e costuma falar de perdão, mas foi chamado naquele momento à prova. E aí ele percebeu que não estava pronto como ele imaginava que estava. E isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Comigo, inclusive. A gente está a todo momento sujeito a provocações, a humilhações, a violência. E como agir diante dessas atitudes? De igual forma? De forma alguma. Eu falei para esse colega que ele já avançou muito. Primeiro porque não revidou. O não revidar já é um passo muito grande ante a nossa inferioridade.
Todos nós que estamos aqui na Terra nesse momento, estamos ainda em estágio de inferioridade moral. Se fôssemos moralmente mais evoluídos, nós não estaríamos aqui. Mas cada um de nós tentando progredir, tentando alavancar seu progresso moral. E quando a gente se vê numa situação de ofensa como essa, o fato de não revidar já é um avanço, já mostra que estamos aprendendo, que estamos no caminho. Mas ainda há caminhos a trilhar. No caso dele, embora ele não tenha verbalizado, não tenha demonstrado fisicamente, mas no pensamento, e a consciência o cobrou disso, ele ainda precisa melhorar. Eu disse, é um passo de cada vez. Não se gira um botão e aí a mudança ocorreu. De forma alguma. A gente tem toda uma vida e depois outra vida e mais outra. Nisso é onde a gente diverge, né? Claro que ele não acredita de que a gente vai voltar para cá. Mas seria até o momento para ele pensar. Mas a gente só tem uma oportunidade, Deus nos dá uma única oportunidade para crescer. E a gente envelhece, ele é mais ou menos da minha idade, e não consegue aprender. Não são situações fáceis de serem resolvidas, a gente aprender. Por quê? Porque a gente cultiva ainda o orgulho, o egoísmo. A gente ainda não está pronto para combater o orgulho assim ferrenhamente. Ao contrário, a gente acaba acalentando. Isso faz com que o orgulho cresça dentro da gente. E é o mal que a gente tem que evitar. Jesus também nos adverte quando diz: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, no capítulo 5, que é justamente o capítulo que ele trata do Sermão do Monte. É nisso que o colega evangélico se pega. Porque mesmo em pensamento, Jesus condena. A cólera pode não ser exteriorizada, mas intimamente, quando a gente por se sentir ofendido, já é um ato de orgulho. Que aquele que não é orgulhoso jamais se sente ofendido, se sente humilhado. Humilhação é o inverso do orgulho. Se a pessoa é humilde, quer dizer, não tem orgulho, não vai se sentir humilhado. Mas se sente humilhado, é porque tem orgulho. Então, se a pessoa é ofendida e revida, está cometendo um crime moral. Mas se a pessoa se sente humilhada e não revida, também está cometendo um crime, porém bem menor. Por quê? Porque não revidou. O se sentir ofendido quer dizer que ainda tem orgulho dentro de si. É esse orgulho que a gente precisa se desapegar. É nisso que Jesus disse, que quando a gente chama alguém de louco, ou
qualquer tipo de ofensa. Tem uma palavra raca, que os judeus antigamente costumavam chamar, que era uma ofensa gravíssima. A palavra não era dita apenas com a boca. Quando se falava raca com alguém, se cuspia o nojo daquela pessoa. Imagine quanto ódio tem dentro dessa palavra. Isso é cólera. E pode levar o outro também à cólera, porque a cólera gera uma cadeia. Só para citar um exemplo, a história de alguém que foi demitido do seu emprego. Não tinha para ele, uma razão para ser demitido. Mas o seu chefe chegou para ele dizendo que a partir daquele momento ele não pertencia mais aos quadros da empresa. Nem precisava pagar o aviso prévio. Era dali para fora. Aquela notícia deixou aquele jovem encolerizado. Subiu a raiva para ele. Ele queria esganar aquele chefe. Mas como não podia, preferiu tirar de si toda a sua raiva, escrevendo tudo o que ele pensava a respeito do chefe. Escreveu uma carta e entregou para o chefe, cheia de veneno. O chefe, quando leu aquilo ali, absorveu aquela energia negativa que ali estava e também foi tomado por essa energia. Aquilo lhe gerou uma cólera também, que ele precisava tirar de si e jogar em alguém. Não ia jogar para os donos da empresa, claro. Tem que ser alguém que fosse inferior a ele. Foi para casa. Em casa foi despejar em quem? Na esposa. E procurou qualquer motivo para xingar, para reclamar da esposa. Falou do sapato que não tinha sido engraxado direito. E a forma como ele falou fez com que aquela mulher também fosse tomada pela ira. Veja o quanto contagia a ira, a cólera. E aquela mulher também quis descontar aquela raiva que estava sentindo a partir daquele momento em alguém. E foi procurar um culpado para isso. E o culpado foi quem? A empregada, que não engraxou o sapato direito. E aí começou a reclamar para a empregada, que também não se sentiu bem, foi tomada por aquela energia negativa e procurou um lado e outro, não tinha para quem descarregar aquela energia. E fez o quê? Saindo do emprego, tinha um cachorro dormindo na calçada. Ou chutou o cachorro. Era a forma que ela tinha de alguma forma, se ver livre daquele sentimento que a possuía. O cachorro saiu gritando, latindo, até encontrar alguém e morder. Esse alguém, uma moça, que não tinha nada a ver com a história de nada, mordida por aquele cão que estava tomado, não pela doença raiva, mas tomado pela raiva da empregada. Essa moça também, sem entender o que estava acontecendo, foi tomada por aquela energia negativa. Foi levada a uma farmácia e o rapaz, cuidando da ferida, fazendo curativo,
e ela ofendendo aquele rapaz que estava trabalhando, que estava ajudando. Aquele rapaz também não aguentou. Como é que eu estou ajudando alguém e alguém vem com tanta ofensa para o meu lado? Saiu ali da farmácia e foi para casa. Chegou gritando em casa, culpando a mãe dele, por aquela situação. Veja que vida você me deu. Eu poderia estar numa situação melhor, agora trabalhando atrás de um balcão de farmácia, sendo ofendido por todos. A culpa é sua. E vocês vejam essa corrente negativa. Desde a pessoa que foi demitida até chegar a esse rapaz, trabalhador de uma farmácia. O quanto foi contagiosa essa raiva, essa cólera, essa ira. E agora ele vem despejar na mãe. Coube a essa mãe, a esse coração de mãe, interromper esse ciclo. Ela poderia procurar alguém para também despejar aquilo, mas ela não se sentiu ofendida, ela não foi tomada pela cólera. Ela disse: você tem razão, meu filho. De fato, eu deveria ter lhe dado uma vida melhor. Mas vamos tentar mais uma vez. Vamos procurar daqui para diante se a gente consegue com que você tenha um emprego melhor. Vamos ver as condições em que a gente pode fazer isso. É uma historinha apenas para mostrar o quanto a gente pode fazer a diferença. A gente pode ser um propagador do mal ou pode ser um divulgador do bem. Isso depende muito do nosso coração. De que o nosso coração está cheio? De amor ou de raiva? A gente pode começar o nosso dia, a cada dia, tendo essas opções. Porque nos primeiros momentos do dia a gente pode ser testado. E aí a gente tem escolhas a fazer. A gente vai abrandar o nosso coração ou vai fazer valer o nosso ego? Ou a gente vai fazer valer o nosso orgulho? São opções que a gente faz a cada dia, a cada momento, na verdade. A gente tem situações que a gente vê no dia a dia, no noticiário, situações de encoleramento, de ira, que a gente olhando no outro, fica imaginando como é que uma pessoa chega a tal ponto. Mas aquilo que aconteceu com o outro, pode acontecer conosco. No trânsito, a gente vê muito essas situações. Na estrada, na rua. Vocês recordam, no ano passado, foi notícia nacional de um jovem que dirigia um carro de luxo, um carro caríssimo, um Porsche, que vale para mais de R$1 milhão, quando veio um motociclista e quebrou o retrovisor do carro. Aquele jovem que estava dirigindo tranquilamente, vendo aquela cena, foi tomado de cólera.
porque o motociclista passou, quebrou o retrovisor e foi embora. Como nós agiríamos diante de uma situação dessa? Deixava a pessoa ir embora, ia atrás da pessoa? O que faríamos? A opção desse jovem foi de correr, de perseguir esse motoqueiro que estava com alguém na garupa, perseguir até alcançá-lo e atropelá-lo, tirando a vida desse motoqueiro. Alguém que 2 minutos antes estava dirigindo tranquilamente seu carro, por uma fração de segundos, uma ocorrência, uma intercorrência, lhe tirou do equilíbrio. Ele foi tomado de cólera e aí perdeu a noção de tudo, perdeu o bom senso e foi atrás. É claro que ele não tinha intenção de matar, mas como a lição do Evangelho nos diz, quando a gente está encolerizado, a gente perde a noção das coisas. Que se a gente, sendo filmado e a gente olhando depois, a gente se envergonha daquilo que a gente fez. Mas naquele momento, por força do orgulho ferido, a gente já não pensa em mais nada. Quer se vingar. E o que aconteceu? Ele perdeu a paz. Matou uma pessoa. Ainda que não foi preso naquele momento, foi preso depois. Depois o noticiário já não falou mais nada. Mas a pessoa que tem um Porsche, tem dinheiro para pagar bons advogados, respondeu o processo em liberdade e talvez nem seja condenado. Mas, e a paz de consciência? Como está? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode não chegar ao extremo de matar alguém, mas certamente a gente faz coisas que nós nos envergonharemos depois. Por que eu fiz isso? Por que não me controlei? O caminho é: vamos combater o orgulho que reside dentro de nós. E não havendo orgulho, a gente não vai passar por situações como essa. Conforme disse o Espírito Protetor, a origem de tudo isso está no orgulho. Então, o que é que a doutrina espírita nos fala a respeito disso? Primeiro, o objetivo maior da doutrina é a nossa transformação moral. E a transformação moral passa necessariamente no combate ao egoísmo e ao orgulho. Nos incita a paciência, a tolerância, a humildade. Tem uma lição de Emmanuel que eu gostaria de trazer para a gente concluir, que diz o seguinte: todos necessitamos de nos fazer autoanálise, tentarmos nos conhecer melhor no nosso cotidiano. A gente refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia. Como anda a nossa tolerância? Temos dificuldade em aceitar quem pense diferente de nós? Quantas vezes nós discutimos com as pessoas porque elas não aceitam as nossas ideias?
nos encolarizamos, porque estamos crentes de que estamos com a verdade. Mas o outro também tem a sua verdade. E esse confronto de ideias pode levar à cólera. Temos dificuldade, continua Emmanuel, para suportar quem saiba menos ou quem pareça ser menos inteligente. O quanto somos tolerantes com aquele a quem nós consideramos inferiores. Porque talvez não tenha inteligência que a gente queria que tivesse. Precisamos falar sobre essa virtude, tolerância, que é o mínimo necessário para uma convivência saudável, sem tantos atritos e desencontros. Tolerar é aceitar o que poderia ser condenado, é deixar fazer o que se poderia impedir ou combater. Portanto, tolerar é renunciar a uma parte de seu poder, de sua força, de sua cólera. Assim, toleramos os caprichos de uma criança ou as posições de um adversário. Mas isso só é virtuoso se assumirmos, como se diz, se superarmos nosso próprio interesse, nosso próprio sofrimento, nossa própria impaciência. No caso do colega que eu falei, ele não verbalizou, a pessoa que ofendeu não foi revidada e talvez tenha saído com o ego lá em cima, porque falou o que quis e não houve resposta. Talvez as pessoas que estavam assistindo aquilo ali tenham achado uma covardia da pessoa que não rebateu as ofensas, mas ele próprio, que não rebateu, em pensamento também ofendeu. E isso lhe tirou a paz de consciência. O que Emmanuel nos diz aqui é que não há virtude nisso. Ele não foi virtuoso, que embora não tenha reagido, mas reagido externamente, mas intimamente ele reagiu. Então nós só seremos virtuosos quando nós não nos ofendermos com qualquer coisa. A gente fazendo uma análise, eu próprio fazendo uma análise disso, estou vendo que eu estou distante dessa virtude da tolerância. E Emmanuel continua. A tolerância tem a ver com a humildade, ou antes dela decorre. Quer dizer, a tolerância é uma consequência da humildade. De acordo com Voltaire, Voltaire era um filósofo, cientista, lá da Idade Média, da Idade Moderna, que dizia: devemos tolerar-nos mutuamente, porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à mutabilidade, ao erro. Nós precisamos tolerar o outro porque necessitamos da tolerância do outro. O outro precisa também nos tolerar. Nós erramos da mesma forma que o outro erra. Se a gente quer a compreensão do outro em relação aos nossos erros, por que nós também não compreendemos os erros alheios? E por fim, Emmanuel nos ensina: humildade e misericórdia andam juntas. E esse conjunto, no que se refere ao pensamento, conduz à tolerância.
Tolerância é o contrário da cólera. Diante de uma situação, a gente pode escolher entre se encolerizar ou tolerar. Tolerar não quer dizer apenas não reagir. É mesmo em pensamento considerar que ali não houve ofensa. Quando vamos nos preparar para isso? A partir de agora. A gente não vai dormir e já acordar tolerante, humilde, claro que não. Mas o exercício, a cada prova, a cada teste que Deus nos faça, a gente vai demonstrar que erra aqui, erra acolá, mas acerta também. Pode não reagir, mas pensar, mas mais na frente nem vai mais também pensar em qualquer reação. O exercício vira um hábito e o hábito vira virtude. Então que Jesus nos inspire a sermos mais tolerantes, a que nossa humildade supere o nosso orgulho. Que aquelas lições, aquelas palavras de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Que sejamos, então, mansos, pacíficos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão ao nosso irmão Jeová pelas lições, pelos ensinamentos nos trazidos na noite de hoje. E como ele deixou bem claro, só depende de nós. Nós já temos conhecimento. Então é persistir, como a Emmanuel mesmo nos fala, persistir e seguir nesses conhecimentos para vencermos a nós mesmos. Não é o mundo físico que vai mudar. O mundo físico é o mundo físico. O mundo físico só muda se o mundo interior de cada um mudar. E para termos o direito de adentrar o mundo de regeneração, precisamos vencer a cólera e conhecer e vivenciar a tolerância. Gratidão a todos que aqui estão na noite de hoje e que o Mestre Jesus sejam as suas companhias. Temos o passe após a prece final que nosso irmão Jeová vai fazer. Queridos irmãos, que permaneçamos nessa vibração que a casa nos oferece, que a espiritualidade nos dá. Voltando nosso pensamento para Jesus, vamos demonstrar o quanto somos gratos aos seus ensinamentos. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo que nos ensinaste. A tua mensagem de amor, de caridade, de perdão. Que tenhamos forças para que essas lições nos penetrem
que de nós elas saiam em forma de atitudes, para que sejamos realmente chamados de discípulos do Senhor. Dai-nos essa inspiração, essa força. Dai-nos a coragem de mudar. Dai-nos a coragem de termos atitude, porque só assim seremos chamados filhos de Deus. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.